Boa noite a todos, estão voltando aí aos poucos. O Boa Luiz noite. Fernando, ele tem uma estratégia aí para chegar na frente de todo mundo. Eu não sei qual é o Eu fiz a mesma atalho que ele coisa que ele, é encontra. só apertar o sair, não é isso? Não, é que Quando aparecem os ele numerozinhos, aí aperta isso, é só sair. apertar ali. Mas é que ele ainda está na teoria dos anjos decaídos, sabe? Ele vê uma janela, ele cai, se joga nela. Quer nem saber. Vamos lá, gente. Parece que já estão todos aqui. Muito Eu, boa eu, noite a todos. eu não estou na Bem-vindos teoria, eu não tô ao na nosso teoria dos anjos estudo. decaídos. Eu comecei a guerra nuclear lá em Capela. Ué. Vamos lá. A gente vai começar então hoje com o nosso livro de estudo. É o livro Coragem. A gente está no item 22, quando puderes. E a gente vai começar, então, com o grupo Alta de Souza, que se reuniu para conversar sobre esse capítulo. Edmeia, Evaldo, Fernando, Norma e Marília. Quem ficou responsável por falar? Edmeia. Vamos lá, Edmeia. Bem-vinda, querida. Seu microfone? Edmeia? Acho que alguém podia começar a falar para não perder tempo, e aí ela continua? A Edmeia está falando, mas ela está com o microfone fechado. Ela está Eu falando. estou vendo, por isso mesmo. Aí eu pediria que alguém se pudesse já começando a falar, para não atrasar. Quando ela conseguir, ela continua. Fala, Marília. Fala você, Marília. Não, Evaldo, fala você. Ué, estava falando agora há pouco todo. Não, o meu tá aberto. Pode falar agora, estamos ouvindo. Tá ok. Tudo bem? Tudo bem. Não estou dizendo que me botaram para o castigo aqui. Vamos lá. A família é a missão mais completa que Deus nos deu para exercitarmos a benevolência, paciência, perdão e o amor. Os entes mais próximos, como os pais, filhos, esposa ou esposa, são eles que temos mais comprometimento. E se nada sofres para aprender, como poderás esclarecer, compreender, ajudar ou ensinar? Muito bem, Edmeia. Tá ficando craque, hein? Vou falar para a Jane, te botar no estudo aí, no preparo, hein? Tô de olho em você, hein? Muito bom. Pode ficar de olho, pode olhar à vontade. Grupo Joana de Ângeles, vamos lá. Ana, Carlos, Marlúcia e Sônia. Oi, sou eu. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Nós discutimos lá, né, bastante, chegando à seguinte conclusão, que o Emmanuel, ele nos coloca a necessidade de sermos tolerantes, né? Tanto assim no meio familiar, como qualquer que seja o grupo, relacionamento que façamos parte, né? Pois, se assim não fizermos, retornaremos no convívio com essas pessoas para reajustar nossas dificuldades. Ele coloca que desistir vai complicar mais ainda os problemas, que, portanto, devemos ser educados e aceitarmos, né, as nossas cruzes, por mais pesadas que elas pareçam, pois não os encontramos por acaso, e sim por afinidade de reajustamento. Mas o grupo foi muito polêmico nas questões dos relacionamentos conjugais, né? A gente praticamente fomos unânimes em dizer que há relacionamentos em que é muito difícil haver essa tolerância e você suportar, né? Porque você pode chegar às vias de fato, né? Até assim, situações bem desagradáveis, como a gente vê sempre na mídia. As questões de feminicídios, né? As agressões físicas. E aí a gente chamou a atenção para o título, né? Emmanuel não diz que devemos suportar todas. Ele diz o quanto puderes suportar. É isso aí. Muito bom, obrigada, Marlúcia. Excelente reflexão do grupo. A gente vai para o grupo André Luiz, Mário, Fátima, Marta, Neide e Roberto. Quem vai falar? Mário.
Vamos lá, gente? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estamos. Opa, desculpa. O pessoal comentou, né? E vou lembrar que eles estavam falando que, na verdade, esse texto pede muito que a gente tenha mansidão, né? Seja manso. E a dona Neidinha estava comentando também de tolerar, né? A tolerância e a mansidão, né? E realmente a tolerância e a mansidão são coisas que a gente vai exercitando. E Emmanuel fala ali que, na verdade, por mais que a gente ache que seja tão fácil assim, ele diz que nós temos que suportar esse burilamento, digamos assim, né? Porque sem ele não há purificação, não tem como a gente pular etapas. Então, esse processo ele é sequencial. E conforme nós vamos conseguindo um dia suportar, outro dia entender, o outro dia a gente compreender, o outro dia a gente deixar para lá, não guardar rancor, não guardar mágoa, a gente vai se burilando até o momento em que aquilo ali vai ficar tão liso que nós vamos conseguir viver tranquilamente em relação a essas dificuldades. Nós até estávamos brincando que às vezes a gente tem que carregar as malas sem alça, né? Eu falei, olha, essas malas sem alça a gente tem que levar porque são nossas, né? Tem que levar para a estação de qualquer maneira. E não tem como, a gente também às vezes um pouco bastante mala sem alça para as outras pessoas, né? Mas a nossa importância é mais isso mesmo, é que nós aceitemos esse combate, né? E que nós consigamos vencer essas dificuldades justamente com fugir dos problemas, né? A gente está tentando, essa luta é um pouquinho de cada vez. Isso aí. E enquanto a gente puder, vamos vencer, vamos lutar. Essas malas, na verdade, são lições, aquelas lições difíceis, mas são lições, né? São lições. Uns chamaram de cruzes, né? Foram mais educados, a gente falou mala. Obrigada, Mário, muito boa reflexão. Vamos para o grupo Allan Kardec, Alcide, João, Olívia e Regina. Regina. Vamos lá, Regina. Tudo bom? Boa noite a todos. A gente viu aqui, né, que todos os parágrafos, o Emmanuel falou assim, olha, quando te seja possível, quando estiver a seu alcance. Então, ele não manda a gente, ele não nos obriga a nada. Então, aqui o nosso grupo, nós conversamos e falou assim, olha, que cada caso é um caso e que nós não sejamos a causa, o escândalo, o pivô, o desequilíbrio da relação. Essa relação não é uma relação só de família, é uma relação com os nossos amigos, os nossos parentes, no nosso trabalho, que nós não devemos esperar nada de ninguém, compreender o outro e não se maltratar. Sejamos o equilíbrio e a maturidade pessoal e espiritual na nossa vida. Eita, que belezura de reflexão, muito bom, obrigada, amiga. Vamos para o último grupo, Chico Xavier, Dona Iris, Inês, Jorge, Leila e Sandra. Quem vai falar? Oi, Inês. sou eu, Inês. Sou eu. A gente chegou à conclusão, né, que as pessoas, a gente não nasce numa família por acaso, a gente não convive com as pessoas que estão ao nosso redor no trabalho por acaso. São pessoas que a gente tem que interagir para evoluir, para aprender, para resolver problemas de encarnações passadas. E realmente ele fala que quando seja possível, mas ele também alerta que não vale a fuga que complica. Quer dizer, a gente evitar, às vezes, determinadas situações por comodidade de fugir, a gente pode estar só adiando resolver essas coisas e muitas vezes até complicando. Então, o ideal seria para a gente resolver essas dificuldades de relacionamento, seria enfrentar com paciência, com resignação, com tolerância, com serenidade, perdoando, rezando muito às vezes, e a gente consegue ir levando e tentando resolver quando possível. Isso aí. Muito bom, Inês. Obrigada. Eu queria tirar uma dúvida com vocês com relação à minha edição desse livro. Aqui está quando puderes e no texto está quanto puderes. É quando ou quanto? Ou está correto isso? Vocês Quando? O meu está quando? Quando? O meu está quanto? O meu está quando?
Eu ia perguntar Não, isso, mas vocês tá iam me chamar de quando? mala? Quando no título? E No meu tá quanto quanto? E quanto no texto? no texto? Ah, Então, tá. tá O correto. texto que diz quanto. Isso, Eu e ia o título é perguntar isso, quando? mas aí eu ia ser mala. Deus me Não, livre. mas a gente tem que tirar a dúvida. Muito obrigada, Então, gente. aí Quanto esclareceu com mais tatu? ainda, né? É, Esclareceu mais ainda. Quanto puderes. tá No bem. meu tá Haroldo quanto? fala para gente que os textos, o título que Emmanuel coloca em páginas ou em livros é para nos fazer pensar. Ok. Obrigada, Porque o Evaldo. quando é Ô, desculpa. Libera aí, Evaldo. O Haroldo fala para a gente que os títulos que o Emmanuel escolhe para páginas ou livros é para nos fazer reflexionar. Quando é circunstância, quanto é intensidade. As Muito bom. circunstâncias Deu aula de teremos várias português vezes. agora, hein? Obrigado, professora. Muito bom. Aproveite para a nossa prece, então, amigo. Obrigado. Senhor Jesus, elevamos os nossos pensamentos até teu coração bondoso, que nos favorece diariamente a oportunidade de estudar o teu evangelho através dessa doutrina que é a terceira revelação. Favorece-nos, Jesus, para que sintamos o consolo das tuas palavras através do Sr. Allan Kardec, na busca incessante do conhecimento íntimo para melhor modificarmos. Ilumina, Senhor, o coração do irmão ou da irmã que irá fazer o uso da palavra, para que nos diga aquilo que necessitamos, para que proporcione a cada um de nós o entendimento e, se possível, a modificação das nossas condutas para melhor te servir. Em nome de irmão João, doutor Bezerra, que sejamos sempre assistidos com as graças de Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Evaldo. Quem vai fazer o nosso estudo hoje é a Valquíria. Ela vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está fazendo o capítulo 13 agora. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E a Valquíria vai ler o item 12, o terceiro e o quarto parágrafos. É isso, minha amiga? Isso mesmo, gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Depois de uma oração dessa, olha, eu já estava nervosa, a responsabilidade aumenta. Vamos lá. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa doçura, da vossa fé, as vossas armas. Tende mais persuasão e mais constância na propagação da vossa doutrina. É apenas um encorajamento que vimos dar-vos. E é para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes que Deus permite a nossa manifestação. Mas, se quisesseis, bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade, pois as manifestações espíritas se produzem somente para os que têm olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor, nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade, nada de fé, pois a fé não é mais do que um raio de luz pura, que faz brilhar uma alma caridosa. Bom, Kardec, por intermédio de São Vicente de Paulo, reforça mais uma vez, a necessidade de sermos caridosos. E aí eu lembrei que um outro dia eu estava me questionando, que os estudos, as palestras estão sempre abordando os mesmos assuntos, caridade, perdão, fé, amor ao próximo, e por aí vai. E aí eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho o costume de conversar comigo mesmo. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, e aí vai. E aí, quando eu me questionei isso, a minha outra voz, me lembrou do que eu já escutei aqui, do que eu já escutei nas palestras, que se ainda escutamos constantemente os mesmos temas, é porque ainda não aprendemos nada, ou muito pouco, E aí, depois disso, veio, esse estudo, me deparo com esse estudo, que
veio dizendo, né, que temos que ter mais convicção e persistência na disseminação da doutrina, que Deus permite as manifestações dos espíritos para nos encorajar e nos estimular nas tarefas, obrigações e virtudes. Porque se quiséssemos, bastaria a ajuda de Deus e a nossa própria vontade. Olha isso, própria vontade. Pois as manifestações espíritas se produzem somente para os que têm olhos fechados e os corações indóceis. Que aí eu meio que transferi isso para o homem fraco, né? Que ele diz ali, homens fracos, né? Para armar-vos de brandura, né? Então, e aí eu já me enquadrei nesse homem fraco, porque se eu ainda leio, ainda preciso dessas manifestações, é porque eu ainda tenho muito que percorrer, muito que aprender, né? E aí, me senti muito mais do que respondida, né, com esse texto. Mas como eu gosto de ficar me questionando, refletindo, conversando comigo mesmo, e esses estudos estão me levando cada vez mais a fazer isso, né? Aí eu comecei a me indagar. Até quando, até onde, né, nós queremos seguir o caminho que nos leva a Deus? O quanto a gente quer isso? A gente quer muito, a gente quer pouco, a gente apenas quer, a gente quer muito, enfim. A caridade é amor. Amor em movimento. E o que tem de difícil nisso, né? Eu me perguntando se a caridade é a maior virtude, a gente tem lido sobre isso, tem falado, enfim, e sem ela não há salvação, o que está nos impedindo de agir, né? Seria a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? E aí, ontem, né, fazendo esse estudo, a gente ficou até tarde, hoje aí, a gente conversando, e aí eu percebi que esse tema ele gera muita polêmica, né? Porque cada um tem um entendimento sobre caridade. Dar ou não dinheiro para um pedinte, exigir, né, que uma pessoa frequente uma instituição para que ela possa ter direito a uma cesta de alimentos. Quem tem fome tem direito de escolher o que quer comer. Divulgar uma ação social no intuito de captar mais doadores é ostentar o bem que faz? Então, enfim, né, são diversos questionamentos, né? E aí eu lembrei de uma frase que eu até já trouxe aqui e eu gostei muito dela e que tem muito a ver com o estudo de hoje. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. E eu vou tentar, como a gente ainda tem um tempinho aqui, eu vou tentar passar um comercial do Bradesco. Eu não sei, eu não tenho visto televisão, não sei se está passando na TV aberta. Hoje, na hora que eu fui pegar no estudo, eu me deparei com ele no YouTube e vou tentar compartilhar aqui, porque tem a ver com a mensagem de hoje. Só um minutinho, que é a primeira vez que eu vou fazer isso. E ele se escondeu, que bonito. Droga. Achei. Ele é sem som mesmo, tá? Só para a gente prestar atenção na mensagem. É do Dia dos Pais, mas ele se engloba aí para mãe, tia, para todo mundo, para todo mundo. Ah, não é sem som, não. Achei que fosse sem som, gente. Desculpa. Você não disponibilizou o som quando você colocou o vídeo. Tá, mas não tem problema, não. Tá. A mensagem, eu acho que o original é sem som. As imagens falam por si.
E aí, só um restinho, né, do estudo, que, assim, eu acho que o importante, acho que está na hora da gente parar de discutir sobre caridade, né? E a gente começar a se preocupar em sermos exemplos, né? E para isso a gente precisa praticar para que os nossos sobrinhos, nossos filhos, nossos netos, enfim, vejam, né, esse exemplo e possa fazer disso, né, um hábito também na vida deles, né? Porque é de pequenininho que se aprende, né? E fazendo isso, né, sendo exemplo, a gente vai estar disseminando a palavra do Cristo, que é o que tanto Deus espera de nós, né? E aí é isso, gente. Obrigada. Muito bom, Val. Obrigada pelo teu estudo, pelo vídeo que você trouxe. Eu acho que ratificou, né? Corrobora o que você leu e comentou. Muito bom. A Marília levantou a mãozinha aqui. Só um minutinho, Marília. Você está sem imagem, eu tenho que te procurar aqui, peraí. Libera seu microfone, isso. Bem-vinda. A minha imagem é que não chega mesmo. Quando ela está falando de que nós devemos para as crianças, eu acho que as crianças hoje é que são exemplos, sabe? Hoje eu estava passando, eu não vi direito o que foi, mas um menino numa cidade aí, vendendo suco a R$2, pediu a mãe para fazer o suco, ele devia ter no máximo 6 anos, para poder, acho que foi em São Paulo, para poder ajudar ao hospital da cidade dele, que trata das pessoas com coronavírus, a um respirador. No outro dia, eu também vi uma criança de lacinho, pediu a avó para fazer lacinho, para poder vender também para ajudar um hospital. Então, esses espíritos que estão encarnando agora estão muito mais preparados do que todos nós. Eles, em termos de caridade, eles estão dando show, sabe? Eu acho que... E nós fazemos, sim, à medida do possível. Pelo menos nós, espíritas, fazemos, né? Na medida do possível, nós fazemos. Mas hoje também recebi um vídeo de uma moça que mora na Barra, que ela foi envolvida numa situação por ser caridosa demais. E estão fazendo até que alertasse as famílias, as pessoas que moram em Jacarepaguá, não sei se alguém aí recebeu, e na Barra, porque ela foi envolvida, levaram R$12 mil dela. Um senhor com uma pessoa e a outra pessoa faz. O que é? Está precisando de quê? Fizeram um sequestro da moça. Então, hoje em dia, até para fazer caridade, a gente tem que saber como fazer, né? Porque nós estamos vivendo num mundo muito violento. Mas eu queria mais chamar a atenção para as crianças, que as crianças realmente elas estão dando show, né, Muito gente? bom. Obrigada, Marília. Vou passar aqui para o Roberto, depois para a Olívia. Boa noite, pessoal. É interessante, né, como esse tema vem sendo discutido e existe, na minha opinião, uma distinção, né, entre a benevolência, que é aquilo que a gente faz, porque nós lemos do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Então, a gente vê um capítulo do Evangelho, a gente vê assim, a gente tem que fazer a caridade. A gente diz que é a mais nobre das virtudes é a caridade. Não adianta a gente conhecer, não adianta a gente crer, não adianta a gente desejar, mas se não praticarmos a caridade, nós não vamos chegar onde precisamos chegar. Só que eu acho que é uma coisa gradativa. Nós iniciamos fazendo bem de forma mecânica, por decisão intelectual, e aos pouquinhos, com contato, com exercício, nós vamos elevando
as nossas emoções, os nossos sentimentos. É evidente que essas crianças que a Marília falou, que estão chegando aí agora, elas já são espíritos que nós sabemos que estão encarnando já numa condição evolutiva na nossa frente, vêm aqui de outros locais para nos ajudarem. Mas nós aqui que aqui estamos precisamos exercitar a caridade. Nem que seja uma decisão intelectual. E aos pouquinhos a gente vai fazendo, o exercício vai se tornando mais leve, o exercício vai se tornando mais prazeroso, até que ele se transforma numa postura que é dos espíritos superiores, que é fazer a caridade, ser caridoso em tudo, no olhar, na palavra, nas atitudes, em tudo que a gente faz na nossa vida, fazer com caridade. Tá bom, obrigada, Roberto, pelo teu comentário. Passo para a Olívia. Bem-vinda, amiga. Bem-vindo. Boa noite. Está escutando? Estamos. O maior exemplo de caridade que eu, Olívia, tive foi um salão de fazer na unha, perto do trabalho da Seca. O salão tem grupos de mulheres que fazem oração para os bandidos. E a primeira vez que eu escutei isso, tem alguns anos isso. Até hoje existe esse salão, esse grupo de mulheres, né? E aí, às vezes, eu perguntei a elas, mas eu achei assim uma coisinha, né? E aí elas falaram que elas sempre moraram naquela área e que os bandidos eram filhos dos amigos, eram ex-vizinhos, eram pessoas que poderiam ser os filhos delas. E por isso que elas faziam. Gente, depois desse dia, até eu não faço parte do grupo, mas eu comecei a redar para os bandidos. Porque assim, é aquela caridade tão simples e que a gente normalmente não imagina. Bom, é o que eu penso, né? Eu achei que esse exemplo é fácil também, né? E é uma coisa tão inédita que eu estou dividindo com vocês. Como é que você vai mudar o coração do bandido se você não faz caridade por ele, né? Não, Adriana, sabe que eu fazendo a unha, quando eu escutei comentando, se juntando, elas são da igreja católica, se eu não me engano, e eu fiquei tão surpresa, surpreendida, porque era uma atitude tão inédita que eu nunca nem havia pensado. E assim, sabe, você vê assim, a preocupação com ela, com essas pessoas que estão num caminho equivocado, sem julgamento. Acho aquilo assim, sabe, de uma sensibilidade, de um amor, realmente, eu achei intenso. Eu sei, eu conheço essa realidade. É complicado. Obrigada, muito bom o teu comentário, Olívia. Eu vou passar para a prece final. Vou pedir nossa amiga Sônia para fazer a prece. Pode ser, Soninha? Pode sim. E assim, Pai, quero te agradecer por cada colocação de cada companheiro nessa noite, que tanto nos acrescenta, que tanto nos ajuda com um olhar novo sobre todas as coisas. Obrigada pelas palavras da Val, que foram tão precisas, que às vezes a gente fica tão perdida na medida, mas o sentimento tem que ser o mais importante, Senhor. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por cada companheiro que aqui se encontra. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada por essa noite. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus. A gente vai terminar, então, com uma música que eu escolhi e não fiquei muito satisfeita com a escolha, mas depois do estudo aqui, eu penso que era a música que tinha que ser, A Força do Perdão. Vamos ver a letra, eu acho que tem a ver, sim. Nada por acaso. Vamos lá. Eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O
difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Como fazer sem caridade, sem perdoar de coração, né? Vou liberar aqui o microfone de vocês. Agradeço a todos que participaram. Me emocionei um pouquinho com a música, porque eu acho que foi a música certa para o dia de hoje, para nós todos. Tá? Um beijo no coração, muito obrigado. Obrigada a Val pelo estudo que fez e ao grupo de trabalho. Beijo no coração, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Cada vez que me deu aí uma orientação foi o Mário. Muito obrigado, Mário. Eu ontem tive dificuldade de entender o que era homens fortes e homens fracos, o que era o sentido de armar-vos, né? E aí ele foi e me orientou, esclareceu. Muito obrigada. A gente tem que pedir sempre ajuda dos universitários mesmo. É isso aí, Val. Um beijo. Tchau, gente.